Alô, pessoal do nono ano, dando continuidade ao nosso estudo de Química, sobre as transformações químicas, do nosso capítulo 8. Hoje a gente vai entrar lá na página 163 a 165. A gente falou sobre as funções dos ácidos, agora a gente vai falar sobre as funções das bases ou hidróxidos e logo mais sais e óxidos. Então vamos entrar no nosso trabalho sobre as bases. As bases são compostos que em solução aquosa, onde tem água, ela se dissolve, ela se separa, certo? E o ânion, a carga elétrica negativa, o íon, ele é OH-, certo? Ele vai se separar nessa forma aqui, ó, OH-. Lá no ácido a gente viu que é H+, ele forma um cátion. Aqui ele vai formar um ânion, chamado de OH- ou hidróxido. Daí vem o nome, bases ou hidróxidos, certo? Então toda vez que você vê essa terminação OH, ela é uma base, como a gente viu lá, com H, HCl, ácido clorídrico, o H ele demonstra que ali é um ácido. Aqui quando tiver o OH, ele vai demonstrar para você que ele é uma base que se dissolveu, se separou essa carga elétrica, e essa base OH ela é negativa, certo? Ela forma um ânion, ela forma um ânion. Quais são as propriedades dessas bases? Umas características que ela tem. Então ela tem sabor adstringente, quer dizer, ela prende a nossa língua, certo? Então, quando a gente, um exemplo, quando a gente vai morder ou comer um caju verde, uma banana verde, então você fica com a língua travando ali. Então ali ela tem uma basezinha ali, certo? Ali tem essa substância que deixa a língua presa, chamada de adstringente. Ela tem um grande poder corrosivo, nenhum ácido, nenhum elemento químico é bom a gente colocar na pele, cheirar, botar na boca e nem nos olhos, para isso não pode, ok? Porque ele tem um poder, eles são tóxicos e tem um grande poder corrosivo, quer dizer, ele pode queimar a pele da gente. Okay? E eles são bons condutores de eletricidade. Quando ele é dissolvido na água, eles tem a capacidade de conduzir a eletricidade. O ácido, os sais e as bases, eles são bons condutores de eletricidade. Já os óxidos não, certo? Então, ácido, base e sais, eles têm uma grande capacidade de conduzir a eletricidade, devido a ter essas cargas negativas, íons são elementos químicos que têm cargas tanto positivas como negativas, são carregados eletricamente, ok? Outra coisa, eles têm a capacidade de alterar aqueles indicadores, lembra que altera a cor dos indicadores, o fenolftaleína e também o papel de tornassol. A fenolftaleína, ela incolor, se colocado dentro de uma base, ela vai ficar vermelha, certo? Então aquele papelzinho ali, se colocado dentro da base, ou líquido, perdoe, ele vai ficar vermelho, incolor. No caso do papel de tornassol, ele vermelho, ele vai ficar azul, certo? Então o papelzinho já é um sólido. Na hora que você coloca dentro de uma base ele vermelha, ele se transforma em azul. Então isso são indicadores de base. Agora nós temos também outras propriedades que a gente fala sobre o pH, o potencial hidrogênico. O pH a gente viu. E tem livros que vai de 0 a 14, tem livro que vem de 1 a 14, certo? Então, de 1 até 6,9 ele é uma substância ácida. O 7 quer dizer que ele é neutro. Acima de 7, 7,1 até 14, ele é básico. E quanto mais distante, quanto maior o valor da base, mais forte ele é. Então, quanto mais distante, então vamos dizer o seguinte, entre o 8 e o 13, quem é mais básico? O 13, certo? Então, quanto mais distante do 7, mais forte é a base,
certo? Mais forte é a base. Então tá aqui, vocês têm no livro de vocês, ó, de 0 ou de 1, você pode encontrar em alguns livros, até 7 ou 6,9, ele é um ácido. O 7, ele é neutro. Acima de 7, certo? Ele é uma base. Então, ó, quanto mais distante, mais próximo de 0 de 1, mais ácido a substância. Quanto mais distante de 7, mais básico é essa substância aí. Ok? Então, quando você vê uma substância se dissolveu em OH-, ele é uma base chamada de hidróxido, certo? Chamado de hidróxido. Olha, agora a gente vai à nomenclatura. Como é que se dá o nome de uma base? Né? Você falou o nome do ácido clorídrico. Né? E agora do ácido carbônico, e agora da base? Como é que a gente vai fazer esse nome dele? Vamos dar esse nome dele. Então vai ser o seguinte, ó. Ela é feita dessa forma, ok? Aqui você vai colocar o nome a palavra hidróxido, aí vem o e aqui o nome do elemento que você vai trabalhar com ele. Então você coloca o nome hidróxido, né? Hidróxido, aí ó, aí o nome normal do elemento químico, não vai alterar o nome do elemento químico. Então vamos dizer aqui nesses exemplos aqui, ó, nós temos NaOH, certo? O que é que eu vou colocar? Primeiro, ó, olha o nome do ânion aqui, ó, hidróxido, então ele vai chamar hidróxido de, que elemento é esse aqui? Sódio, ok? Então aqui nós temos AlOH3. O que é que eu vou colocar primeiro? Hidróxido de, que elemento é esse aqui? Alumínio, ok? Então aqui o último nós temos Mg, ó, MgOH. Vou colocar o quê? O OH primeiro, não o OH, vou colocar o nome, hidróxido de magnésio. Então a terminação fica dessa forma, ok? Você coloca a palavra hidróxido, aí coloca e o nome normal do elemento químico. Aí fica hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, certo? E assim por diante. Ok? Hidróxido de alumínio e aí vai por diante, ok? Qual é a utilidade, o uso dessas bases no nosso cotidiano? Então, ó, o sabão é formado de base, né? O laxante, você tá aqui, ó, o estômago, aquela acidez, então você vai tomar, ó, leite de magnésio, é uma base, certo? Leite de magnésio. A gente tem, que chama os antiácidos, na construção civil, né? O cálcio, a purificação do açúcar também, né? Então eles produtos de limpeza, então eles têm a sua utilidade para a gente, ok? Então a grande utilidade. Olha, então aí está a parte de bases. Agora a gente vai estudar o caso dos sais, certo? Os sais, eles são formados, o nosso querido cloreto de sódio, sal de cozinha, mas não só tem aquele sal não, certo? São vários sal aí. Então são substâncias inorgânicas de grande importância em nossa vida. A gente, se eu comer muito sal, se você comer sal demais, aí vai dar problema, né? Vai dar problema orgânico em você, né? Mas o sal a gente precisa para controlar a quantidade de água dentro do nosso corpo, os movimentos musculares, precisamos de sal, né? Um atleta, quando ele vai suando demais, ele perde sais ali, por isso que ele fica dando cãibra. Ok? A gente não vai exagerar, né? Na vida, o exagero, tudo é demais. Tudo demais é exagero. Tudo demais é veneno. A palavra que eu queria dizer é essa aqui. Tudo demais é veneno. Né? Se você come demais, é um veneno. Se você respira demais, é um veneno. Né? Se você namora demais, é veneno também. Né? Termina abusando a outra pessoa. Certo? Então a gente tem que controlar. Ok? Então, nesse caso, como é que se formam as bases? Como é que se formam os ácidos AS? Os ácidos eles são formados a partir do hidrogênio, do ácido, mais
o OH das bases, certo? Então, nesse caso aí, nós temos o seguinte, a partir dos ácidos e das bases, certo? Só que é o seguinte, o cátion dos sais, ele é diferente do cátion do ácido. O ácido, qual é o cátion? H+, certo? A reação química entre os ácidos e as bases vai formar os sais, certo? Então eles vão reagir para formar os sais, ok? Só que é o seguinte, os sais ele tem cátion, cargas elétricas positiva e negativa, cátions e ânions. Só que é o seguinte, o cátion de lá do ácido ele é o H+, o ânion das bases ele é o OH-, certo? Ele é o OH-. Aí, como é que eu vou saber que vai ser um cátion e vai ser um ânion? Então vai ser simples para você, certo? Então, olha aqui esse exemplozinho aqui, ó. NaCl, certo? Aqui, ó, K2S. Você está olhando aqui o hidrogênio. Você está vendo aqui o OH. Pronto, eu já sei que aí é um sal, certo? Então, quando você não vê a presença do hidrogênio H+, e quando você não vê a presença do OH-, então isso aí se transformou num sal, certo? Então, aqui é um sal, certo? Mas esse sal, ele é da reação entre ácidos e a base, né? Aquele que tem, falei nesse tanto, o H+ e o OH-. Só que o que vai ficar para formar os sais não é o hidrogênio nem o OH-. Sabe o que é que eles vão fazer? Eita, mas aí, para onde é que foi aquele H+ do ácido? E para onde é que foi aquele OH- da base? Ele formou a água. Ó, um H com outro H, H2O. Então formou a água. Então ele vai, aquela reação química entre a base e o ácido, formou sais mais água. Então aqui vocês estão vendo, ó. Tá vendo? Então aqui eu tenho NaCl, é um sal. Eu já posso identificar porque eu não estou vendo hidrogênio, não estou vendo OH. Aqui eu estou vendo que é outro sal porque eu não estou vendo o hidrogênio nem o OH, só o K, o potássio e o enxofre aqui o sódio e o Cl. Aqui é o cloreto de sódio, sal de cozinha. Aqui é o sulfeto de potássio, certo? O sulfeto de potássio, ok? Você tem lá o ácido nitroso. E agora vai ser o que é isso? Nítrito, certo? O ácido nítrico. Então, o que é que eu vou ter atenção? Na terminação do ácido. Não vá esquentar a cabeça com a base, o ácido. Quando ele for hídrico, a terminação será eto. Quando ele for íquo, a terminação será ato. E quando ele for oso, a terminação será ito. Então, quando for ácido clorídrico, ele aqui vai chamar ácido ou sais cloreto. Quando ele for lá, gás carbônico, ele aqui vai ser o quê? Carbonato, certo? Carbonato. Lá ele vai ser o quê? Um ácido nitroso. Aqui vai ser o quê? Nítrito, certo? Então vai ser essa substituição, né, da sua terminação, né? O hídrico por eto, repetindo, o íquo por ato e o oso por ito. Você tem bem detalhado também aí no seu livrozinho, ok? Olha, quando um elemento, né, pode ser o ferro, outro elemento, ele apresenta a origem mais de um tipo de cátion. Quer dizer, pode ser o ferro 2, ferro 3, ferro 4, certo? E assim por diante. Então ele tem um número de cátion maior. E a essa, como é que eu vou fazer também aí? Olha, vamos ver nesse caso aqui, ó, certo? Ó, o ferro, ele tem, ó, 2 aqui, ó, certo? O ferro aqui, ele tem mais 3, ó, mais 2 aqui, mais 3, ok? Então aqui nós temos FeCl2. Aqui eu tenho FeCl3, né? A gente viu que aqui vai ser o que? O cloreto. Cloreto de ferro
Qual é o número aqui? 2. Então a gente vai usar aqueles números, mas você não vai usar 9, 10, 20 em algarismo romano, não. Certo? É 2, é 3, 1 mais 4, olha lá se tiver. Ok? Então você vai usar o algarismo romano. Então aqui eu vou colocar, ó, cloreto de ferro 2, ó. 2 traçozinhos aqui. Aqui não é o 3, cloreto de ferro 3. Né? Cloreto de ferro 3. Então, quando você tiver um elemento que tem mais de um tipo de cátion, Ca mais 2, Ca mais 3, que é de cálcio mais 2, cálcio mais 3, então o que é que eu vou fazer? Vou colocar o nome lá, e o nome que vinha junto com ele, né? Vamos dizer, o cloreto de cálcio 2, o cloreto de cálcio 3. Só que esse número ali, ele vai ter que vir, é porque é uma regra, em algarismo romano, certo? É que ele vai vir em algarismo romano, ok? Olha, a gente falou sobre as propriedades dos sais, né? Salgado, bom condutores de eletricidade, é obtido uma reação entre ácidos e base e formação de água, né? Agora, qual é o uso? Olha, o uso a gente falou na estante, né? A importância dos sais, né? Na comida, né? Para salgar, para dar um gosto, a água sanitária, né? O detergentezinho lá lavando roupa, fertilizante também são usados na fabricação de vidros, certo? Então ele tem um cimento, giz, gesso. Olha, o gesso aí do tetozinho aqui da casa, certo? O giz que a gente escrevia, tudo isso aí vem desses sais também. Então é uma diversidade e uma grande utilidade que a gente tem. Então lembre que a gente tem o nome desses elementos, cloreto de sódio, cloreto de potássio, mas é porque ele muda a terminação lá nos ácidos. O hídrico vai para eto, o íco vai para ato e o oso para o ito. Só o ácido, apesar de ser a formação originando na reação entre ácidos e base, mas nesse caso aqui da nomenclatura você vai tratar apenas dos ácidos, certo? Dos ácidos, ok? Bom, pessoal, agora a última função inorgânica, né, que orgânica é aquela que envolve o carbono, né, você vai ver lá no ensino médio, a gente vai ver agora os óxidos, né, aquele que é obrigado a ter o caso do oxigênio, certo? Então, o que são óxidos? São compostos binários, certo? São compostos binários. Por que binário? É porque só pode ter 2 elementos químicos. Ok? Só pode ter 2 elementos químicos. Vamos pegar aqui de novo. Será isso que esse elemento aqui, ó, FeCl, é um óxido? Não. Por que não é um óxido, Aécio? Porque ele precisa ter obrigatoriamente o oxigênio. Daí vem o nome óxido. Tem que ter o oxigênio. Então ele é um composto binário porque ele tem um elemento químico, pode ser qualquer elemento, o ferro, certo? O magnésio, o lítio, mas tem que ter presente nele o oxigênio. E tem que ser 2 elementos. Então aquele OHCl, não. Sabe por que o OHCl, o hidróxido não é? Porque ali são 3 elementos. Olha, temos o hidrogênio, temos o oxigênio e vamos dizer que tem o Cl, o cloro. Né? São 3. E eu estou dizendo aqui para vocês que o óxido, ele é o quê? Ele é um elemento químico chamado de binário, porque ele só tem 2 elementos. Só pode ter um elemento e obrigatoriamente ser o oxigênio. Esse elemento pode ser um metal e pode ser um não metal, certo? Ele pode ser um metal ou não metal. Então vamos lá. Qual é as propriedades desse elemento químico aqui? É isso que eu falei para você. Essas propriedades, eles são 2 tipos. Os óxidos, eles podem vir ser chamados de classificado de oxiácidos e os óxidos básicos. O que é um oxiácido? É aquele que quando reage com a água, quando você coloca esse óxido dentro da água, certo? Ele vai formar um ácido, certo? Então, oxiácido é aquele elemento, quando você coloca ele na água, ele vai formar um ácido,
né? Então vamos dizer, o gás carbônico, quando você reage ele com a água, o que é que ele vai formar? Ele vai formar o ácido carbônico, certo? Então o gás carbônico, você colocando na água, ele vai reagir e vai formar o ácido carbônico, certo? O ácido carbônico, né? Agora vem a outra classificação, chamada de óxido básicos. Óxido básico. Se o outro reagiu com a água e formou ácido, porque você disse que era óxido ácido, esse daqui, chamado de óxido base, só pode reagir com a água, isso, e formar uma base. Muito bem, ele vai reagir com a água e vai formar uma base, certo? Muito bem. Então, os óxidos ácidos reagem com a água e vai formar os ácidos, uma substância ácida. Os oxiácidos reagem com a água e vai formar uma substância básica, certo? Vai formar uma substância básica. Nós temos agora as nomenclaturas, certo? Tem nomenclatura? Tem, meu amiguinho. Ele tem a nomenclaturazinha, todo mundo tem um nome, certo? Agora, a nomenclatura dos óxidos, ele é bem simples, certo? Ela é bem simplesinha. Como é essa? É dessa forma aqui, ó. Nós temos a palavra óxido, seguido de, e o nome do elemento químico, certo? Aquele elemento que está ali. Então, o que é que eu vou fazer? Eu coloco o nome óxido de fulano de tal, óxido de Beltrano, óxido de fulano. Então vai ser isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho, ó, Mg, o magnésio, mais o oxigênio. Aqui eu tenho o Li2 mais o oxigênio. Aqui eu tenho o Ca mais o oxigênio. Agora, como seria o nome desse camarada aqui? Primeiro o nome do óxido. Então aqui eu tenho o quê? Ó? Óxido de... Que elemento é esse? Magnésio. Óxido de magnésio. Aqui eu tenho, já pensou assim, magnésio dióxido? Olha, não sou bem não. Magnésio dióxido. Agora, olha, óxido de magnésio. Parece uma poesia, né? Aqui, ó, óxido de magnésio, óxido de lítio, óxido de cálcio, óxido de alumínio, óxido de potássio e assim sucessivamente, certo? E assim sucessivamente. Então nós temos esses elementos, certo? O nome dele, a nomenclatura, é só colocar a palavra óxido, certo? E o nome do elemento que está envolvido ali. Óxido de magnésio, óxido de cálcio, e aí vai por diante. Ok? Aí você, onde é que é usado esse óxido, pelo amor de Deus? Para que é que serve? Olha, o óxido serve para a purificação do açúcar, certo? Aqui, olha, aquele açúcarzinho fica branquinho devido a esses elementos que é colocado nele, certo? Então, aqueles açúcar mais escuro é um pouquinho mais caro, mais escuro é os açúcar mais saudável, né? O hidróxido, cal, ele é colocado para dar aquela cor branquinha, né? Os óxidos é usado aonde? Alvejar madeira, olha, deixar a madeira bem polida também. Na agricultura, para diminuir os óxidos, a acidez do solo, certo? Ele diminui a acidez do solo também. O estômago está ácido, o solo também está ácido, certo? Senão a planta não desenvolve. O fruto não vai ter a polpa bacana, o adocicado, né? Existe, eles tiram a areia, vai analisar aquela areia igual, aí analisa, vamos dizer, quase semelhante às nossas fezes, certo? Nosso sangue, a nossa urina. Aí vai dizer, o solo está muito ácido, aí vai ter que combater, né? Para a formação de argamassa,
né? Como a gente fala, aquela massa para construção civil, cimento também, né? A cerâmica, olha como tem aí essa grande utilidade nos nossos óxidos. Olha, esses óxidos também está lá, relacionado ao tratamento de água e de esgoto, viu? De água e de esgoto. Isso a gente vê lá no 6º ano com a nossa querida professora ou nosso querido professor, né? Lá do 6º ano. Olha, nós falamos agora que a nomenclatura dos óxidos é só colocar a palavra óxido mais, né, o nome do elemento químico, né, a preposição de mais o nome do elemento químico, que vai junto aí. Né? Mas, em alguns casos, esses elementos químicos, né, ele vem com mais 2 ou 3 hidrogênio na sua fórmula, na sua constituição. Então aqui nesse caso aqui nós temos, ó, SO3, SO2 e aqui nós temos CO2, dióxido de carbono, certo? Aquele que sai do carro é o monóxido de carbono. Então nesse caso aqui, como é que vai chamar? Olha, aqui ó, óxido de sulfeto, ou óxido de enxofre, e aqui ó, óxido de carbono. Não, aqui já fica um pouco diferente, certo? Aquele que tem 3 oxigênio, você vai colocar a palavra trióxido. Aquele que tiver 2, você vai colocar dióxido, certo? Aonde tiver 3, você vai colocar dióxido, certo? Dióxido. Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? Ó, 3, oxigênio, trióxido, de qual é o elemento que está aqui? O S, enxofre. Trióxido de enxofre. Olha, aqui eu só tenho 2, ó, O2. Aqui eu tenho o quê? Dióxido de enxofre. Olha, aqui eu só tenho 2 oxigênio. Então, nesse caso aí, eu tenho o quê? Dióxido de carbono, né? O nosso dióxido de carbono. Aquele que sai do carro ali é só OC. Então, CO, perdoe, é o CO. Então, como é que seria esse? Monóxido, certo? Monóxido de carbono. Mono quer dizer monóxido de carbono. Então, quando você tiver 2 ou mais oxigênio no mesmo elemento químico, que eles são assemelhados, né? Então você vai colocar o oxigênio pela sua quantidade ali. Se for 3, trióxido. Se for 2, dióxido. Se tiver só 1, em muitos casos nem precisa, né? Então fica, no caso do carbono, ele coloca monóxido de carbono, certo? Ou óxido de carbono, vai dar a mesma coisa, ok? Ele não vai complicar a sua vida de maneira alguma, certo? Se tiver 5, pentose, né? Então ali é uma pentóxido, né? Pentóxido de quê? De sódio. Pentaóxido de potássio e assim por diante. Então a nomenclatura normal é só óxido de magnésio e assim por diante. Agora, se você tem aqueles elementos, né, semelhante ali na sua forma, só que a quantidade de oxigênio é maior num e no outro, diferencia, então você vai acrescentar esse di ali, certo? Ou penta, ok? Então trióxido e assim, e coloca o nome do elemento químico. No caso que a gente falou agora, do enxofre, né? Falamos agora do carbono e assim por diante, ok? Então tá aí, pessoal, o encerramento do nosso capítulo 8, né? Falamos sobre as reações químicas, balanceamentos, as funções agora, né? Falamos dos ácidos na semana passada, falamos agora sobre as bases, né? Os sais e os óxidos. Espero ter contribuído com o seu aprendizado, né? Leiam, pouquinho página, né? Poucas páginas, são só umas 3 páginas, da 163 a 165, né? Você leia. Como eu falo para vocês, procure também na internet, tem professores maravilhosos. A Aécio falou e eu não compreendi. O livro eu li, não compreendi. Aí eu coloco lá, óxidos. Aí você vai ver um professor, né, colocando para você
todo aquele procedimento bacana do ensinamento. Então, pessoal, até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço, continue desse jeito, firme e forte, né, por causa desse distanciamento das aulas remotas, né, que a gente vai baixar a cabeça. Não, né? Eu já falei para vocês, a gente se forma, tem pessoas que fazem doutorado, se formam em várias áreas aí, através da internet, à distância, certo? Não vá inculcar isso não, né? E a aprendizagem depende da gente também, ler, né? Quantas pessoas eu já vi na televisão, né, que estudou pegando livro na rua, lendo. Um dia desse tinha um cara que se formou em medicina. Ele pega, o pai era catador de lixo, ele começou a juntar aqueles livros ali, foi lendo, olha, e terminou fazendo o Enem e está numa universidade, vai ser médico, certo? Saiu, se não tiver, foi na Record, certo? Então o interesse é da gente, né? É o meu futuro. Ah, é isso, mas meu colega, minha colega, olha, você pode, rapaz, vamos estudar, menina, vamos estudar. A gente precisa estudar, a gente precisa melhorar nossas condições futuramente. Mas se ela não quer, faça por você. Porque amanhã, próximo ano, vocês aí vão fazer assim, ó. Se separar, cada um vai para um colégio diferente. Aí quando vocês for para uma universidade, também diferente. Quando você for arrumar um emprego, também vai ser diferente. Certo? Não vai se apegar àquela colega não, e o colega não, vocês têm que ir para frente. Certo? Se ele quiser a mão, dê. Mas se ele não quer, larga a mão dele, vai ver a sua vida. Ok? Então um abraço forte, certo? Um beijo na família, tenha uma semana maravilhosa na paz de Deus. Até a próxima, se Deus quiser, e eu sempre digo, Ele quer. Sabe por quê? Porque a gente só está fazendo o que é bom. Certo? Só estou fazendo e vocês também o que é bom. Tchau, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.